Ah, beleza. Essa cadeira. Boa tarde, gente. Eu me chamo Isabela Spinelli. Hoje a gente veio para trazer para vocês, com a palestra Entrando no Game, um pouco da vivência, experiências e coisas que a gente aprendeu assim no geral, estando na indústria de games, se interessando por essa área, principalmente fazendo parte de um grupo minoritário, que são mulheres, né? E a gente vai discorrer um pouco sobre representatividade e a entrada de fato no mercado de trabalho, e também a gente vai falar sobre a repercussão da cultura local através do desenvolvimento de jogos. Bem, quem somos, né? Eu sou Isabela. Boa tarde, gente. Eu me chamo Anne Beatriz. Eu faço jogos digitais na Faculdade Senac Pernambuco, atualmente no quarto período, atuo como game designer. Vou trazer um pouquinho da minha experiência dentro do mercado de games, como foi colocar um jogo para uma incubadora lá no Senac e compartilhar a experiência com vocês também. Boa tarde, gente. Eu me chamo Ingrid. Estou aqui junto com as meninas, né, para falar um pouco da minha experiência também. Eu sou formada em cinema, mas aí agora eu estou entrando no mercado de jogos, né? E, e é isso. A gente vai compartilhar um pouco da nossa experiência e também coisas, insights, né, sobre o mercado de jogos que a gente está como ingressantes no mercado também. Eu esqueci de falar, mas eu faço ciência da computação no CESA e atualmente eu sou estagiária full stack na Red Hut, uma empresa do Porto Digital. Bem, primeiro a gente quis trazer a pauta de representatividade e a gente trouxe alguns dados levantados pela Abra Games, que é a Associação Brasileira de Jogos, né? E eles apontaram que a quantidade de mulheres na indústria de produção de jogos, isto é, que fazem parte do processo de desenvolvimento, de ideação e tudo que envolve o jogo ficar pronto até ir para, enfim, ser comercializado, é só 15%, ou seja, a discrepância entre a quantidade de mulheres e homens nessa indústria é gritante. Então, isso é só um dado, né? Mas tem vários outros. Bobby? Primeiro, eu queria trazer para vocês um exemplo prático disso, que é o da Carol Shaw. A Carol Shaw foi a primeira programadora mulher da história a participar do desenvolvimento de jogos. Ela estava no time de desenvolvimento de jogos para o Magnavox Odyssey, que foi um dos primeiros consoles de todos os tempos, assim. Mas enquanto ela estava nessa equipe de desenvolvimento, ela era a única mulher, como eu falei, e ela sofreu diversos preconceitos e diversos ataques, assim, nesse sentido. Inclusive, chegaram a dizer para ela que era para ela estar trabalhando com a parte de escolha do esquema de cores do jogo que ia ser desenvolvido, sendo que ela era programadora. E, eventualmente, a Carol Shaw saiu desse projeto e foi desenvolver o próprio jogo dela, que foi o River Raid, que é um sucesso gigante até hoje. Ele foi para o Atari 2600. E, assim, é só um exemplo, né? E eu queria trazer até a reflexão de, tipo, quantos de vocês sabiam quem era ela, quem fez esse jogo? Tipo, a gente só escuta do jogo, a gente não faz ideia do que está por trás. E, realmente, é uma coisa que quando acontece, é apagada. Então, a gente precisa ficar prestando atenção nessas coisas. Bem, tirando um pouco da parte da participação no mercado em si, a gente também trouxe para vocês a participação no público de jogos eletrônicos. A gente sabe, quem é minoria sabe, eu estou falando do ponto de vista de mulheres porque eu sou, mas assim, a gente sofre muito xingamento, muito preconceito, assédio sexual, principalmente em jogos em que você tem que abrir o microfone, então é uma constante para todo mundo. Se você for perguntar, a maioria não abre o microfone, assim. Eu adoro jogar jogos competitivos como Valorant, como Overwatch, como COD, e eu não abro o microfone, porque, tipo, eu não sei o que me espera. Inclusive, já aconteceu de eu abrir o microfone e mandaram eu lavar a louça. Então, assim, é uma realidade, não é só para mim, é uma experiência individual, mas é uma experiência coletiva. Por isso a relevância de trazer esses dados para vocês. E o interessante é que, apesar de todo esse preconceito, as mulheres compõem 51% do público de consumo de jogos, de acordo com a PGB de 2021. Ou seja, mesmo passando por todas essas dificuldades, o amor pelo jogo é tão grande que a gente insiste. E não é só jogo de tiro, também é jogo que é mais tranquilo, jogo de like cozy games, jogo de colheita e tal. Todo jogo é jogo. A gente tá lá para jogar e o número mostra que o mercado de jogos e o consumo de jogos é sim para as mulheres, é sim para todo mundo. Quem é que não gosta de se divertir, né? Por que não criar uma atmosfera mais empática, mais respeitosa nesse sentido?
Agora, trazendo para a parte educacional, né, no que tange cursos superiores, eu trouxe para vocês o quantitativo de alunas no SIM, o FPE, que é o Departamento de Tecnologia, né, da Universidade Federal daqui de Pernambuco. E a pesquisa realizada por eles indicou que, em 2019, 91% dos alunos eram homens e só 9% eram mulheres. E de 2019 para 2021 teve um aumento, mas como vocês veem, o aumento é muito, muito pequenininho. Foi de 9% para 16%, o que, claro, já é alguma coisa, já é relevante, né? Já indica um começo de ganho de espaço, mas está longe de ser um cenário igualitário. E aí eu trouxe para vocês, com base nessa realidade, um pouquinho do projeto do Cíntia, que é um projeto encabeçado por algumas pessoas da UFPE, que tem por objetivo, de fato, fazer com que as meninas que participam desses cursos da área de tecnologia se sintam incluídas. Tem até alguns projetos de apadrinhar, assim, tipo... amadrinhar, no caso, meninas mais velhas que já passaram por esse processo de estar lá dando daquela ajuda, aquele help que todo mundo precisa quando entra num curso, principalmente num ambiente em que não é majoritariamente feminino. Então, tem essa dificuldade. Compartilhando um pouco da minha experiência nesse momento com vocês, quando eu estava do outro lado, assim, não tinha escolhido o meu curso, poxa, foi uma coisa que eu tive que parar para pensar, no sentido de, eu estou disposta a me colocar num mercado que é majoritariamente masculino e me colocar como alvo, ainda mais do que eu já sou, no cotidiano desse tipo de preconceito. E é muito foda a pessoa ter que questionar se vai fazer o que gosta só por causa de um ambiente hostil que foi criado por causa de ideias preconcebidas sem embasamento nenhum. E aí eu trouxe para vocês, para comprovar um pouco disso que eu estou falando, não só de experiência própria, a fala de Carla Silva, que é a presidente do Cíntia, do UFPE, e ela citou que dentro das grandes universidades há um desconhecimento quanto às barreiras colocadas diariamente sobre a experiência das mulheres na área de computação, a necessidade constante de provar sua capacidade, piadas e os preconceitos, o medo de não ser aceita, de abusos e assédios, e o apagamento histórico de suas antecessoras são relatados por quem produz e participa do programa. E aí eu trouxe mais alguns dados para vocês para mostrar um pouco dessa realidade, de fato. Teve uma pesquisa realizada pela empresa Accenture, que é de tecnologia, assim, junto com um projeto massa, que é o Girls Who Code, que eles trouxeram que a proporção de mulheres trabalhando em tecnologia, na realidade, diminuiu em relação a 1984. É 32% agora, enquanto 84 era 35%. 50% das mulheres em cargos de tecnologia abandonam esses cargos na idade de 35. Ou seja, é difícil entrar no mercado, não tem retenção quando se entra no mercado. Por que isso está acontecendo? Será que não é interessante, de fato, a gente promover políticas de inclusão, sabe, esse tipo de comunidade? E aí, só trazendo mais um pouquinho, apenas 13% dos estudantes de ciência da computação e computação no geral são mulheres. 79% desistem no primeiro ano de curso, enquanto que no mercado de trabalho, 30% dos profissionais de tecnologia são mulheres. E eu não sei se vocês conhecem as ODS, mas assim, a ONU faz algumas metas para serem cumpridas dentro de um prazo que tem por objetivo melhorar a vida em sociedade, melhorar a preservação do mundo. E a ODS número 5 é a de igualdade de gênero, sendo que, segundo o relatório global de diferença de gênero, para que a gente alcance a equidade de gênero, a gente vai levar em cerca de 132 anos. E o Brasil é o 94º na posição de conseguir alcançar esse status. Então, assim, realmente os dados são gritantes e representam uma realidade bem complicada. E aí, trazendo para vocês um pouco de como é que eu posso combater isso, como é que eu posso tentar me inserir no mercado diante dessa dificuldade tão grande que existe. E como eu tinha falado para vocês, existe o Cíntia, mas outra iniciativa muito massa também é a Minas, que é uma iniciativa lá do Porto Digital, que foi criado com o intuito de incluir as mulheres que trabalham com diversas áreas, artesanato, tecnologia, enfim, o que elas quiserem trabalhar lá no Porto Digital, fazendo palestra, workshop, curso de capacitação, justamente para tentar diminuir essa barreira de entrada nesse mercado, sabe? E aí, outra coisa muito legal para entrar no mercado são as Game Jams. Para quem não sabe o que é Game Jam é tipo uma maratona, assim, em que você se reúne com grupos. Pode ser que você conheça, pode ser que você não conheça. E você é dado tipo um tema, assim, num spam de alguns dias, algumas horas. Nas minhas experiências foram de 72 horas, mas isso pode variar.
E a Game Jam, ela vem com o objetivo de você conseguir ganhar mais experiência no desenvolvimento de jogos. Você começa a ter, às vezes, sua primeira noção. Por exemplo, a primeira Game Jam que eu participei foi a Jam das Minas. Eu fui para lá com zero experiência, assim, só Construct, que minha professora Tati, que está ali, me ensinou, né? Mas eu disse, não, vamos lá, meter a cara. E eu vi que a Jam das Minas tinha um negócio muito legal de ser uma Jam inclusiva, que tinha como propósito, de fato, ser empática, ser respeitosa, onde todo mundo tinha esse espaço. Então eu disse, não, vamos lá, né? E aí, não é que saiu o jogo, velho, foi muito massa. E aí, Game Jams são muito importantes para entrar no mercado. Game Jams são muito importantes para construir portfólio. Game Jams são muito importantes para começar a ter uma noção de qual vai ser o escopo do meu jogo dentro do tempo que eu tenho para fazer ele. Então, assim, Game Jams são experiências extremamente enriquecedoras. A gente trouxe algumas muito incríveis, que tem todas elas têm essa pegada de inclusão e de respeito, que é a Game Jam Plus, a Flip Jam aqui da Jogo Coletivo, né? A Game Jam das Minas, como eu tinha falado, a Women Game Jam, a Control Out Jam e a Global Game Jam. Todas essas são nessa mesma pegada de inclusão. E a gente queria dar um destaque a mais para a Jam das Minas, porque, diferente das outras Jams, ela não tem nenhum caráter competitivo. Em que sentido? Muitas vezes hackathons e Jams, elas têm premiação, elas têm, pode até não ter prêmio, mas é ranqueado, sabe? Ficou em primeiro lugar tal jogo. A Jam das Minas, ela não vem com esse propósito. Ela vem com o propósito de criar uma espécie de sandbox para quem quer experimentar com o jogo e ter um espaço livre, de fato, para experimentar, errar, aprender. E, é uma experiência tão engrandecedora por causa desse respeito que você acaba aprendendo com os outros e você... Porque eu acho que todo mundo, eu acho que isso nem só mulheres, eu acho que todo mundo tem um pouco de se questionar, assim, de síndrome do impostor. Então, quando você tem um ambiente desse que diz pra você assim, tá tudo bem, pode errar, você vai aprender de boa, eu acho que é muito engrandecedor. Inclusive, eu conheci na Game Jam Ingrid e Anne, na minha segunda Game Jam também. Então, você aprende com todo mundo. É uma experiência muito incrível. Por exemplo, eu sou dev, né? E eu tava, sei lá, tendo dificuldade com alguma coisa. Ingrid colava em mim, Bela, eu posso te ajudar? E ela fazendo cenário lá, e a gente, trocando ideia. Então, a Game Jam realmente é muito foda por causa disso daí. E, terminando a minha parte, assim, de representatividade, a gente trouxe os cases de sucesso da gente, das jams que a gente participou. A primeira jam que eu fiz, a gente tinha o tema de Mangue Town, e a gente criou esse jogo do Mangue Parabólico. Ele foi feito com Unity, e a ideia dele era representar de forma lúdica, com pixel art, a denúncia social que o Mangue Beat tem, porque ele vem muito com esse cunho de denúncia social, e era sobre, usar a antena parabólica para passar a mensagem do Mangue Beat para o mundo. Então, esse foi o primeiro jogo. E o outro que a gente fez foi numa pegada que o tema era não posso mudar o mundo, mas eu balanço o mundo. Foi um tema assim, um pouco mais subjetivo do que o outro, então você pode, de fato, interpretar o que você quiser. Teve gente que fez literal, assim, balançando o mundo. E a pegada que a gente quis trazer foi com um jogo Índigo da gente, que ele era um chat, assim, de fato, ele foi inspirado por Emily's Away, porque eu me lembrei assim, poxa, se a gente fizesse uma coisa meio Emily's Away. E aí, pra quem não sabe, é um jogo, assim, de chat, sabe? E a ideia da gente foi, com base em escolhas, ele é uma visual novel, com base em escolhas você poderia ter finais diferentes. E a ideia era que, para mudar o mundo, você não precisa fazer uma ação, gigante, assim. Às vezes, no dia a dia, a forma como você se comporta, a forma como você trata os outros tem uma repercussão muito grande. E foi justamente para mostrar isso. E aí, a borboleta, porque, o efeito borboleta, a mudança das coisas e tal. Se vocês olharem, tem umas, eles são bem estereotipados, os personagens, até porque a gente precisava contar uma história em muito pouco tempo. Mas é muito engraçado, esse aqui, porque Deus criou a barata. Ele é muito burro, gente, o bichinho. Depois, se vocês quiserem jogar, tem no itch.io da gente, enfim. Aí foi isso, façam game jams, não fiquem com medo de experimentar. Isso vale não só pra menina, não só pra minoria, mas pra todo mundo, assim. E eu peço a reflexão de vocês, de poxa, será que eu não posso agir de uma forma diferente, que promova um ambiente mais legal pra todo mundo estar participando, sabe? Enfim, seria isso. Caramba, depois dessa fala de Bela, fica difícil, né? Estamos aqui em um lugar de inclusão, só salientando o que Bela falou. A gente já está aqui representando um pouco sobre o que é ser mulher e dando a cara a tapa falando aqui, né?
Mas sabemos que o desafio para entrar dentro do mercado de jogos, querendo ou não, é um desafio de todos. Para entrar no mercado de jogos, a gente vai precisar fazer uma análise em cima dele, entender um pouco como ele funciona, como é que a gente pode entrar nele de fato. Bom, primeiramente, o nosso foco é realmente focar no mercado de jogos brasileiro e não no mercado de fora, porque nós queremos trazer a cultura do Brasil. Entender o mercado. Então, o mercado do Brasil, ele é feito... Esse aqui é um dado da Abra Games, que é a Associação Brasileira de Games. Para quem não conhece, é o nosso IBGE dos games, galera. E ela faz análises muito maravilhosas. Vocês vão ver algumas análises da Abra Games aqui nessa apresentação. Ela fala que 43% dos jogos desenvolvidos no Brasil são jogos para plataformas mobile e 24% para plataformas de computador e desktop. O que isso quer dizer? Se você tem interesse em trabalhar como game dev, por exemplo, numa área de console, é impossível trabalhar numa área de console numa empresa do Brasil? Não é impossível. Tudo é possível. Mas provavelmente você não vai começar dentro de uma empresa, você vai começar empreendendo, porque não é o mercado, a demanda do mercado atual. Então, é preciso entender um pouco sobre o que é que o mercado está pedindo e aonde é que você de fato vai querer começar. O que é que encaixa para você e para onde você vai. Aqui eu trouxe alguns exemplos mais práticos com as nossas empresas de Pernambuco, algumas das empresas conhecidíssimas, existem mais. A Cocu é uma empresa que trabalha muito com outsourcing, terceirizadas, e ela foca muito em programação, arte, e contrata bastante nessa área. A Manifesto Games ela é uma empresa mais focada em jogos indie, com narrativas imersivas. A Diorama, que também é a empresa que hospeda a Diana das Minas, é uma empresa focada muito mais em arte, principalmente 3D. E a Joy Street é uma empresa focada em jogos educativos, que também é um mercado que muitas vezes não é reconhecido, mas é um mercado que existe, e existe dentro do Brasil também. Por que é importante falar sobre essas empresas? Muitas vezes o seu perfil vai ser o perfil educativo, e não adianta eu ter um perfil educativo e querer entrar numa empresa de mercado 3D, e eu não vou ter realmente como desenvolver essa habilidade que eu quero desenvolver dentro do mercado de games. E eu também não vou ter o portfólio que ela precisa, eu não vou ter realmente as skills que ela vai levantar de mim. Também não adianta eu querer entrar na Manifesto Games, que vai ter uma narrativa imersiva, com foco em games indie, e eu ter um portfólio muito mais parecido com o que a Cocu pede, que ela faz para jogos AAA, que são jogos com maior orçamento, jogos com maior demanda, muitas vezes ela trabalha para empresas de fora. Então, assim, conhecer as empresas, conhecer o mercado, conhecer aonde a gente quer entrar, para saber como a gente vai chegar lá. Outra maneira para entrar no mercado, crie conexões. Isso é especialmente importante, principalmente se falando de jogos. E eu não falo só de networking, tipo, eu vou falar com essa pessoa porque agora a gente pode conseguir um trabalho. Não, o que a gente está fazendo aqui é networking. É criar conexões de fato, porque o mercado de games ainda é uma bolha, minha gente. Principalmente aqui no Brasil. Conhecer pessoas é conhecer novas possibilidades, não só de trabalho, mas de estudo. O que eu aprendi com essas meninas da Diana das Minas, o que eu aprendo com a galera da minha faculdade, o que eu aprendo com todo mundo que eu conheci na Campus Party, é uma coisa que eu vou levar para a vida, é uma coisa que eu vou levar para o mercado, é referência. Então, criar conexões é muito mais do que criar relacionamentos de trabalho. É criar possibilidades de trabalho, possibilidades de vida mesmo. E de explorar. Volta só para eu falar sobre... só para apoiar um pouco sobre criar conexões, outro dado da nossa Abra Games, ela fala que as atividades realizadas pelos desenvolvedores de jogos aqui no Brasil focam muito em palestras e cursos, mais de 50%, é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Então, olha, a gente já está dando o primeiro passo para criar conexões. E o terceiro, para salientar o que Bela falou anteriormente sobre Game Jams, é realmente Game Jams com mais de 30%. Então, sim, Game Jams é uma maneira de entrar no mercado, é uma maneira de ganhar referência e é uma maneira de criar conexões. Portfólio. É aí que mora o pulo do gato. Então, eu sou game designer, né? Minha área não é tão focada em programação nem em arte. E a principal barreira que eu me deparei quando eu comecei foi: não sei programar, não sei desenhar. Como é que eu vou mostrar meu sistema? Como é que eu vou mostrar a minha narrativa? Como é que eu vou mostrar as minhas mecânicas, os meus conhecimentos, se eu não sei desenvolver um produto inicialmente? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu quero criar portfólio de jogos. Você vai ter que fazer jogo.
Infelizmente, se você não sabe, procura a gente, conversa. Bela desenvolvedora, programadora. A gente juntou com outras meninas que eram ilustradoras. É realmente conhecer pessoas, produzir em conjunto. Porém, eu vou apresentar também para os game designers mais na frente uma possibilidadezinha que eu achei de brecha. Vamos falar sobre o itch.io. Não, por favor. O itch.io é muito focado em portfólio. O itch.io, para quem não conhece, é a plataforma de hospedagem de jogos indie. Então, é onde a gente vai achar referência, é onde a gente vai postar nossos jogos, é onde a gente vai encontrar game jams, inclusive game jams online. E para submeter jogos em game jams, a gente submete no itch.io. Então, para um game dev, essa é a plataforma de estudo e entendimento e frequência também mais importante. O GitHub, que é uma plataforma para programadores, usados em toda a área de tecnologia, então, independente de você ser de jogos ou não, você provavelmente conhece. O Behance, que é uma arte muito voltada para ilustração, não só para jogos também, mas para os ilustradores que estão buscando. O ArtStation tem um foco maior para 3D. E aqui eu trago o Twine, que é a plataforma que eu, como game designer, achei naquela brecha de não sei fazer nada agora no começo. Não tenho ninguém, o que é que eu faço? O Twine, ele é uma ferramenta que você pode tanto baixar no seu computador, quanto acessar via web, e você vai criar um jogo, uma narração, vai criar um fluxo de jogo, vai criar possibilidades diferentes de caminhos dentro desse jogo. E você vai hospedar ele em web. Então, você vai estar mostrando um pouco sobre o seu conhecimento dentro de narrativa, por exemplo. Essa é a minha dica também, né? Conheçam novas ferramentas. E outra maneira de entrar dentro do mercado, gamificação e serious games. Falando um pouco sobre teoria dos jogos, e desse livro, A Theory of Fun, de Ralph Gusser, ele fala muito que os jogos, eles nada mais são, primordialmente, do que a maneira pela qual os papais ensinavam aos seus filhotes. Então, é tornar o aprendizado algo dinâmico. O jogo, ele vem muito disso. E a gamificação, ela é nada mais do que o ato de utilizar elementos de jogos em contextos que não são de jogos. Seja para ensinar alguma coisa, seja para tornar alguma plataforma mais dinâmica. E existe mercado. Muitas vezes é entender como funciona e levar para lugares diferentes. Já os serious games, eles são jogos mais focados realmente, por exemplo, como a Joy Street, que trabalha com a educação. E eles vão trazer essa pegada realmente voltando aos primórdios de aprendizagem. Complementando, né, o que está trazendo, e eu esqueci de comentar quando me apresentei, a minha forma de... Eu ingressei justamente no mercado de jogos através de jogo educativo. E é justamente o Serious Game, chamado Super SUS, que é o jogo educativo que fala sobre o Sistema Único de Saúde. Então, ele tenta aproximar o conhecimento de direito à saúde ao público mais jovem. Então, o jogo, ele tenta simplificar o conteúdo para passar sobre as diretrizes e políticas e programas ofertados pelo Sistema Único de Saúde. E, justamente, ele já tem... Eu entrei como designer, como eu falei, eu sou formada em cinema, mas eu atuo como designer no jogo. E ele já tem 4 versões, então ele começou a ser desenvolvido em 2019 e tem o Cidadão, o Vacina, o ACS... Minha voz está tremendo muito, mas enfim. O Vacina, o ACS, o Covid. Então, sempre trazendo um cenário onde o SUS atua. O Vacina, por exemplo, ele atua para falar sobre o Plano Nacional de Imunização, o PNI, e o Covid, ele traz o cenário das ações do SUS durante a pandemia. Então, as fases do jogo vão trazendo, por exemplo, como o SUS atuou na questão de vigilância e testes para a Covid-19. Então, é justamente isso que o Serious Game trabalha, né? Ele traz temas complexos e tenta simplificar para um público mais geral. Então, e justamente foi uma das formas que me fez ingressar no mercado daqui de Pernambuco, né, de jogos. E também comentar que esse jogo é desenvolvido pela Fiocruz Pernambuco. Então, é algo que dentro do governo tem ações assim, né? E a Fiocruz, ela trabalha muito com jogos. Então, é algo também para trazer uma reflexão. Eu vou passar para a Ana.
Puxando o gancho do que ela falou do Serious Games, eu trouxe um projeto que foi da minha faculdade, que eu participei, que também foi através do Serious Games, onde a gente levou para a Feira do Empreendedor, na FEComércio. E é basicamente um simulador de gestão de negócio. Então, ele traz a você a possibilidade de criar o seu negócio sem realmente perder dinheiro. E existe uma trilha de aprendizagem que a gente fez com possibilidades diversas. E, no final, ele ainda vai te dar uma pontuação. Ele utilizou bastante também de uma metodologia de Game-Based Learning, que é utilizado muito para jogos educativos. E aí que trata muito com o desafio e o feedback imediato. Para o jogador sempre estar entendendo qual é a consequência das suas ações. Bom, uma última dica, se ligue nos editais, porque muitas vezes precisamos começar como autônomos. É importante ter LinkedIn, é importante buscar empresa, é importante fazer portfólio, é importante saber o que você vai fazer, mas também fazer por si mesmo. Se não está dando certo, vamos fazer. Vamos procurar edital. Nosso jogo vai ter alguma proposta que pode conseguir. Aqui um dado da Abra Games sobre fontes de financiamento público utilizadas para games. Então, os editais de jogos digitais têm 22% das empresas têm financiamento público. Nenhuma fonte pública está em 63%. Óbvio, ainda é pequeno, mas é uma mudança e existe esse financiamento. A gente precisa buscar, a gente precisa estar ligado. E mais à frente também a gente vai falar um pouco sobre o marco dos games, que traz a gente uma perspectiva de melhora ainda disso. E um exemplo também muito prático que eu trago é a Indie Games Accelerator da própria Google Play. Então, muitos jogos brasileiros são jogos mobile, eles disponibilizam que você, desenvolvedor indie, de forma gratuita, que coloca seu jogo lá na plataforma da Play Store, só se cadastre e então eles vão acelerar o seu game, levar para mais pessoas, aumentar o seu alcance. Então, estejam sempre pesquisando novas formas, pesquisando editais e sempre se situando no mercado, gente. Ainda falando um pouco sobre esse cenário dos editais, é uma ótima iniciativa a gente começar a pesquisar. E também, já falando sobre o marco legal dos jogos, ele é justamente essa abertura. Ele foi aprovado esse ano e teve cooperação justamente da Abra Games. E a Abra Games é uma associação, então a Abra Games também consultou os estúdios brasileiros associados a ela. A própria Abra Games fala que tem muita melhora ainda, mas já trouxe bastante coisa, como a definição do que é jogos eletrônicos. Então, isso é muito importante para o estatal definir o que é jogo eletrônico, justamente para ele se posicionar para poder investir dentro da indústria daqui do Brasil, de mercados, né? Então, justamente, com essa lei, pode trazer mais possibilidades de editais voltados para a produção de jogos, ou até direcionar editais que já existem, como o Funcultura aqui em Pernambuco, que é da cultura, né? E integrar os jogos digitais. Como também a Lei Rouanet, a Lei Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo, que tem agora. Então, junto também com o Marco Legal dos Jogos, ele também trouxe o Código Nacional de Atividade Específica, que, para quem quiser empreender como MEI na produção de jogos, já é algo muito bom também para a formalização. Para você, agora temos códigos para artista de jogos, para game designer, para game dev. Então, já é um passo muito importante. E a gente ainda tem muito para crescer. Esse gráfico também é da Abra Games, que ela trouxe justamente de 2014 para 2022, em menos de 10 anos, teve um salto de 500%. A gente foi de 200 estúdios brasileiros para 1.009 estúdios brasileiros, né? Isso que está cadastrado. Então, com o MEI, né? Talvez agora a gente com a possibilidade de usar o código, né? De atividade específica, esse número provavelmente vai aumentar bastante e ainda tem muita abertura para expansão aqui na indústria brasileira de jogos. Pode passar. E entrando justamente dentro desse cenário de crescimento, a gente tem
como estúdios pequenos, né, a gente tem a dificuldade e barreira de competir com jogos enormes estrangeiros de fora. Só que a reflexão que a gente vai trazer agora também é quando a gente for desenvolver, pensar nessa parte também da representatividade e fomento da cultura local dentro dos jogos. Porque os jogos também eles têm um papel poderoso na formação de narrativas e no reforço de identidades culturais. Então, a gente trouxe aqui 2 exemplos bem fortes, que é o Red Dead Redemption e o Sekiro. Eu vou falar RDR para simplificar. Ele justamente carrega bem pesada assim a cultura de faroeste, né, de westerners, que é muito presente nos Estados Unidos e que a gente está bem naturalizado de tanto consumir por absorção, assim. Não faz parte do histórico do Brasil, da trajetória de nação da gente, mas a gente está super acostumado com esse cenário, cavalgar cavalo, atirar por aí. Então, é algo a se pensar. E o Sekiro também ele trabalha muito na representatividade do Japão feudal, que espadas, lutas, ninjas, a gente já está super habituado. E o Brasil não passou por nada disso. Então, é sobre isso que essa parte da nossa apresentação vai conversar agora um pouco. Pode seguir. Eu trouxe aqui justamente para trazer essa reflexão. Aqui são 2 jogos brasileiros que são incríveis, a jogabilidade deles é muito divertida, mas que você olha, você não percebe, né, que é do Brasil, justamente porque a gente, como brasileiro, a gente pensa na internacionalização dos nossos jogos, né? A gente quer ganhar em dólar também, né? Mas a gente pensar também nessa exportação cultural brasileira. Então, o Estúdio Gaúcha Pires, acho que é um dos maiores que a gente tem no Brasil, eu acho, ele trouxe um jogo que ele resgata os jogos dos anos 90, né, de corrida, ele dá uma renovação, então tira do pixel e traz para o 3D. O Horizon Chase Turbo, ele é muito, muito bom, dá uma nostalgia muito massa jogando. E esse No Heroes Here, que eu conheci até através do Jovem Nerd, é um jogo brasileiro de Tower Defense, e ele é de colaborativa, em equipe. Então são 2 jogos incríveis, mas que eles pensaram tanto, eu creio, na internacionalização, né, na posição de entrar no mercado internacional, que são jogos que você imagina que são de fora e não do Brasil. Não tem elementos brasileiros. Pode seguir. Então, pensando nisso, dentro desse tema que a gente trouxe, foi impossível não trazer o Wukong, que, né, creio que todo mundo já ouviu falar por conta da escala que ele tomou. Já é considerado o jogo mais jogado do mundo. Mas olha só que interessante, 76% das pessoas que estão jogando são da própria China. Então, você pensar, quem diria, né, que um jogo chinês na nação mais populosa do mundo iria ser considerado o jogo mais jogado do mundo também, né? Então, é pensar que os chineses já têm o costume esqueci a palavra. O costume de a cultura própria, né? De abraçar a própria cultura. Então, isso é um resultado forte, assim, de que os jogos locais, eles podem ter, né? Eles podem conseguir esse apoio local também. E é um jogo bem carregado também culturalmente. O jogo é baseado na mitologia chinesa, né? O Rei Macaco. E é justamente pensar, por que não trazer isso para o cenário brasileiro? Trazer esse apoio também a gente, jogador. A gente tem a mente aberta para explorar, né, esses mundos desconhecidos, explorar novas histórias, explorar novas narrativas, mas que tal a gente também se basear com referências mais locais também e exportar isso para fora, para o Brasil também ter reconhecimento
com sua representatividade brasileira também. Óbvio que não é só colocar elementos do Brasil e se basear nisso para vender o jogo. O jogo, primeiramente, tem que ser um jogo bom e divertido também. Pode passar. Justamente isso, eu trouxe 2 exemplos de jogos brasileiros, que foi o Pocket Bravery, que ele chegou no The Games Awards, não sei se vocês ouviram falar dele, que ele competiu, ele foi indicado no The Games Awards como o melhor jogo de luta e competiu junto com Mortal Kombat. Infelizmente, Mortal Kombat ganhou, mas já é uma conquista muito forte para um estúdio brasileiro independente. Foi um jogo construído por fundo coletivo através do Catarse. Então, e eu creio que pouca gente ainda conhece sobre ele. Então, e eles conseguiram trazer a representatividade brasileira. Justamente na arte tem cenários que eles trouxeram. Por exemplo, você bate e reconhece que é um local do Brasil. Tem uma sala, por exemplo, com aquelas estantes de metal, de ferro, que quase todo mundo tem em casa. Você bate e consegue se reconhecer no cenário. E o Fobia, que os 2 jogos são dublados em português também. O Fobia também é um jogo de terror que ele traz, a narrativa dele é baseada numa lenda de uma cidade, Três Tilhas, se eu não me engano, e justamente a história do jogo é baseada numa lenda local. Então, é um jogo que ele se apoia em Resident Evil, assim como o Pocket Bravery. Ele traz muito do King of Fighters. Então, são jogos que se apoiam numa estrutura de jogo estrangeira, mas que eles conseguiram trazer representatividade brasileira, que você joga e massa, isso você reconhece, massa no Brasil, eu me identifico com isso, e que trazer essa valorização e pensar nos jogos também como esse vetor cultural e também de reforço da nossa cultura. E um exemplo também que eu trouxe, porque quando o The Sims inseriu esses elementos, botou roupas de carnaval, botou comidas brasileiras, brigadeiro, acarajé, caipirinha, Pablo Vittar também lançou uma música, foi o maior movimento assim, na internet, todo mundo da comunidade alegre, todo mundo comemorando que teve Brasil. Então, isso justamente demonstra que o brasileiro gosta de jogos que têm os elementos brasileiros, a brasilidade, né? Então, é justamente pensar sobre isso. E a comunidade do The Sims, eles fazem muita coisa com o Brasil. Os mods, eles constroem muitas casas brasileiras. Eles fazem roupas inspiradas nas roupas que a gente usa no dia a dia. Fazem mods para que a rotina do seu personagem pareça com a rotina aqui do Brasil. Então, quer falar alguma coisa? Eu já usei esse mod e a minha casa tem filtro de barro, tá, gente? Só... Justamente isso. Então, nós, jogadores brasileiros, a gente gosta quando tem coisas do Brasil no jogo e gosta de experienciar nossa cultura dentro dos jogos digitais também. Então, mais exemplos de jogos brasileiros aqui já são jogos que a gente pode considerar menores, né? O Chilo, ele traz justamente... ele bebe muito da cultura nordeste e do norte. Ele traz a estética com base na xilogravura. E as fases dele são baseadas em contos de cordel. E o jogo ele também traz as lendas da Mula Sem Cabeça, do Saci e de muitos outros do norte. O Árida, que ele justamente foi um dos beneficiados do fundo que a Anne falou, do Google. O Google tem esse fundo para jogos indies. Ele é um jogo que fala no cenário do sertão baiano. Ele traz antes da Guerra de Canudos. Então, ele faz a narrativa
pré-Guerra dos Canudos até a utopia da área de Canudos. Então, depois que teve o investimento do Google, eles conseguiram melhorar o jogo e tem até agora a Arida 2. Então, procurar por esses fundos também, sempre ficar atento, é muito importante para o crescimento, né, do próprio estúdio. E esse aqui é um jogo justamente de uma de nós, né, Diane, que eu vou passar para ela para falar um pouco. Então, esse projeto aqui, O Mistério da Família Dias, foi um projeto de faculdade. Nós quisemos trazer um pouco dos elementos brasileiros para um jogo. É um jogo em formato de adventure, principalmente focado em texto, mas queremos fazer atualizações com imagens, onde se baseia num conto do Brasil, inclusive, que é a Branca Dias. Na época da Inquisição brasileira, ela foi queimada e amaldiçoou as pessoas e escondeu o tesouro dela no açude do Prata. E aí a gente fez, por que não criar uma narrativa em cima desse fato histórico brasileiro? Inclusive, a gente pegou assim, abriu o açude do Prata e começou a botar post-it para fazer o mapa do Adventure dentro do açude do Prata e começar a se situar. Aí, a história era assim, uma descendente da Branca Dias, ela iria se casar, só que existe aquele negócio meio a ganância das famílias, né? Quem quer o dinheiro, a gente quer achar o tesouro, e a noiva ela é assassinada. A gente joga como um detetive que vai descobrir o mistério do quem matou a noiva, e como objetivo principal, e como objetivo secundário, se você quiser andar mais, explorar o local, você ainda consegue encontrar o tesouro do Prata. Então, existe possibilidade, existem histórias. Não precisa ser necessariamente uma coisa... Vamos falar sobre a Cuca, sobre o Saci. Existe muita história que a gente pode utilizar dentro dos nossos jogos. E existe muita cultura também. Justamente. Justamente baseado em referências locais, aqui é um pouco dentro do jogo do SuperSUS, que é o projeto da Fiocruz que eu trabalho como designer. Ele justamente traz referências do sítio histórico daqui de Olinda, de Recife, na arte, e também na trilha sonora. A trilha sonora tem muita referência a baião, samba, maracatu. Então, é uma trilha sonora bem diversa. Eu acho que se procurar até no Spotify, tem uma playlist da trilha sonora do jogo. E são trilhas muito regionais, que quando você escuta, você identifica o ritmo, né? E esse aqui é outro jogo brasileiro, que ele tem para console também, que é o Dodgeball, que ele é justamente inspirado na queimada. Então, é um jogo de queimada, e é um jogo brasileiro, e é um jogo, você está numa academia, né, numa instituição, que tudo é envolto de queimada. Então, suas aulas são sobre queimadas, as batalhas são de queimadas, você equipa seu time para ficar melhor no jogo de queimada. Então, é um tema muito simples e muito brasileiro, que ficou um jogo sensacional, assim, divertido para você jogar. Pode seguir. E é isso. Essa foi a nossa palestra. E é isso. Eu queria só agradecer especialmente a Jam das Minas e a Jogo Coletivo por estar com essa iniciativa incrível aqui de estar trazendo esse palco gamer, né? Porque, querendo ou não, não tem tanto destaque às vezes. Então, é isso, gente. Obrigada pela atenção de todos vocês. Só comentar também, se quiserem entrar em contato, né, saber mais sobre a gente, tem nossos Instagrams e LinkedIns. E se quiserem conhecer mais sobre o projeto SuperSUS, vou dar um jabá, assim, é o supersus.fiocruz, lá tem mais sobre o jogo também. No mais, gente, alguém tem alguma pergunta, alguma contribuição? Nada? Calma. Vai levar isso aqui?
Boa noite. Queria parabenizar vocês pela palestra. É super importante essa pauta. Eu sou de Oca e a gente também está com um palco, que é o Palco Maker. Mas, apesar da temática que é do palco, a gente também está falando sobre games, inclusive lá, só que games na área da educação. E eu só queria parabenizar por esse olhar. Fiquei muito feliz por saber que existe um game da Branca Dias. Na hora que tu falou, até fiz assim. Caraca! Lá a gente tem um programa de voluntariado e que se chama Oca Social Club, e tem uma galera com essa camisa por aí. E lá a gente também tem um escape room de uma saga chamada Reconnectors. Não sei se vocês conhecem o artista e ilustrador chamado Tony Silas. Ele é do Ibura, nasceu na cidade de Recife e ele ilustra para Marvel, DC Comics. E a partir de uma leitura dele, da Noiva da Revolução, que faz total referência à nossa história, e enquanto um território geopoliticamente relevante no mundo há muitas e muitas décadas, ele criou uma saga chamada Reconnectors, que nasceu enquanto um HQ, primeiro um conto, depois um HQ, e que conta a história de 5 guardiões que salvaguardam as memórias da humanidade no ponto de vista afetivo e no ponto de vista histórico. E essas memórias, elas são armazenadas em computadores quânticos, enfim. E essa saga, ela está se transformando em um escape room, meio teatro-jogo, e a gente quer transformar também em um jogo real. Então, eu só queria abrir um convite a todos vocês do universo de games, daqui da região, que querem falar mais sobre, tratar mais do tema de brasilidade, carregar isso nos jogos de vocês. Um convite para colaborar com esse projeto. A gente está muito feliz de levar isso para frente, e que bom saber que já existe esse olhar e essa preocupação. Inclusive, olhando para temáticas pouco abordadas, como foi o caso que você mesmo mencionou, muitas vezes citam Saci, citam Cuca, né? Ou muitas vezes a história do Brasil como um todo, a época da colonização, mas não abordam, por exemplo, história real do nosso território e muitas vezes histórias que os livros não contam. Então, parabéns só pelo trabalho e queria fazer esse convite a todos vocês. Valeu! Mais alguém, gente? Boa noite. Eita. Primeiramente, bela apresentação, de verdade. Ficou tudo muito encaixadinho, bonitinho, deu para entender bastante coisa. Mas vocês que estão na área do game, eu tenho uma dúvida, não em relação à pauta da apresentação, mas sim algo, conselho pessoal para a vida. Quem quer começar a desenvolver um game, quem já está na área da computação, quer começar a desenvolver um game, mas contar a sua história, não dependendo de empresas, fazer um game mesmo, começar aquilo e fazer aquilo como um projeto, ou pessoal, ou com os amigos, mas algo sem depender de uma empresa. Perdão. Ele deve fazer isso paralelamente enquanto trabalha em outras empresas, deve investir o tempo inteiro dele nisso, qual é um conselho que a pessoa pode ter para se guiar nessa relação? Em relação a isso, é muito do que eu estou passando, assim, né? Eu já estou trabalhando com o jogo educativo, né? Mas é como designer. E aí eu estou justamente tentando entrar como game designer. Então eu estou tentando entrar em projetos paralelos justamente para poder melhorar essa habilidade, né, de construção de jogos. Então, no meu caso, eu acho que realmente, se for vontade sua mesmo, realmente vai ter que começar paralelamente você organizando o seu tempo mesmo, sabe? Mas eu vou passar para a Ana aqui para ela responder mais aprofundadamente. Eu vou trazer também um pouco de estudo de caso, para ser honesta. Eu não falei tão a fundo, eu tenho um jogo que está na incubação da faculdade hoje, que ele é voltado para o autismo, e é um tema que não é muito explorado, é um tema meio difícil de trabalhar na realidade. A gente está tendo muitas pesquisas em cima disso, mas a gente não vai conseguir lucrar assim de começo, porque, querendo ou não, somos desenvolvedores, a gente está iniciando agora, e a gente não tem verba inicial para fazer isso. Então, assim, eu comecei trabalhando principalmente com gamificação num projeto da Federal. Infelizmente, muitas vezes você tem que trabalhar de paralelo, porque você tem que pagar as contas de casa.
mas a gente também sabe que cada caso é um caso. Também existe um pouco de estudo de mercado, falando agora, porque os indies, eles não são jogos desvalorizados, sabe? Eles são jogos que talvez, principalmente quando a história é pessoal demais, eles só cheguem em um público. Então vai muito de até onde é o que é realização para mim. Se é realização financeira, se é eu ter esse jogo como uma renda passiva de um pouco só durante o mês, mas eu estou feliz, porque eu fiz o jogo que eu queria, eu estou passando para quem eu queria, que era o meu público-alvo. Então depende muito de qual é a tua visão de realização, acredito eu. Mais alguém? Enfim, eu vou fazer uma pergunta que eu queria ter feito ontem também, para outra palestra da galera da Agenda Minas. Que a Agenda Minas, tipo, todo mundo que participa, tipo, é maluco pelo rolê, tipo, elogia muito e tipo, fica emocionado. Claramente é um jeito muito massa de entrar no meio, né? Não vou dizer nem necessariamente no mercado, mas começar a lidar com jogos e, tipo, ser meio confortável para entrar. Mas, depois disso, quando vocês tiveram experiências fora da Agenda Minas, em outras game jams ou no mercado mesmo, vocês sentiram um choque de diferença muito grande? Tipo, o que esses espaços podem fazer para diminuir isso, né? Para chegar mais no nível de conforto e acolhimento que o espaço da Agenda Minas faz? E eu estou perguntando isso, obviamente, do lado do jogo coletivo, né? Que é uma preocupação da gente ir melhorando em relação a isso. E sempre que a gente escuta falar da Agenda Minas, fica tipo o olhinho brilhando em relação a como vocês se sentem em relação a ela, tá ligado? Lá vai eu de novo, gente. Eu me empolgo para responder pergunta, viu? Então, a minha primeira Game Jam também foi a Jam das Minas. Eu participei de outras Game Jams, inclusive Game Jams online. E foi muito um choque nesse sentido, porque realmente foi como Bela falou mais cedo. É uma jam muito voltada para mulheres, então é um ambiente... Realmente, eu senti um ambiente onde pessoas de outras equipes paravam e ajudavam você. Não é nada competitivo, é realmente um ambiente voltado para a aprendizagem. É muito diferente quando você chega num lugar onde tem um prêmio em dinheiro, eu quero conseguir. Eu quero ser melhor, eu não vou te ajudar. Tu é meu competidor, tu é meu concorrente. A gente não está aqui para crescer junto agora. Então, existiu esse primeiro choque. Dentro do mercado, eu vou falar agora de uma coisa que é a questão acadêmica. Eu faço faculdade mesmo de jogos digitais, eu estou no 4º período atualmente. E, assim, eu falo que eu tenho muito carinho pelo Senac. Eu amo a metodologia do Senac. Não estou aqui vestindo a camisa. Eu estou aqui falando por experiência realmente do que eu gosto. Mas eu sinto que academicamente, inclusive, existe um estudo que eu quase trouxe aqui, mas eu não trouxe, da Abra Games, que é... Muitas pessoas de jogos não estão voltadas hoje para a educação. A gente não tem acesso fácil a esses educadores, a gente não tem acesso fácil a esse conteúdo. Tudo é um garimpo, tudo é realmente procurar e encontrar, assim. Então, a Agenda das Minas, ela traz para mim, especialmente, esse sentido de, poxa, fui abraçada, porque foi o meu primeiro contato com pessoas que sabiam coisas que eu nunca tinha pensado assim na vida e que falaram, olha, existia essa porta, existia esse caminho, existia essa ferramenta, vamos segurar na mão e vamos crescer, sabe? Complementando um pouco esse final, o final da fala de Anne, justamente meu primeiro contato na construção de jogos foi com o SuperSUS. Então, quando eu entrei na Game Jam das Minas, eu ainda tinha um pouco de insegurança, porque eu não tinha contato com ninguém afora, assim, né, da comunidade de jogos daqui de Recife. Então, a Game Jam das Minas, ela trouxe essa expansão de visão do mercado de jogos daqui de Recife como um todo. Então, desde que eu participei do Game Jam das Minas, eu fui conhecendo cada vez mais gente dentro da área e trazendo mais possibilidades justamente na inserção do mercado daqui. Então, minha relação com o Game Jam das Minas foi basicamente essa. E justamente a experiência de poder
testar outras áreas. Por exemplo, quando o Bela falou no início, eu de artes, eu estava tentando ajudar a Bela com código, assim, aprendendo lá no meio. E também, na segunda edição da Game Jam das Minas, eu me enfiei dentro de game design com a Anne. Então, justamente tentando explorar tudo que é possível, assim, dentro da Game Jam. Assim, dando só uma resposta rápida, de fato, o olho da gente brilha porque a Game Jam vem com o papel de fato, fazer com que a gente construa até um pouco de confiança em si próprio para poder ser mais forte quando a gente for entrar no mercado e se deparar com as situações de dificuldade. Então, o que eu acho que o papel da Jam é esse. O papel da Jam é troca de conhecimento, mas também é você se sentir pertencente. E eu acho que o que, não só jogo coletivo, mas qualquer lugar pode fazer para isso é criar políticas que incentivem a participação feminina, sabe? Reforçar com quem participa da comunidade a necessidade do respeito, a necessidade da empatia, sabe? Então, acho que seguindo por essa linha já está mais do que meio caminho andado, assim. Respondeu? Alguém mais tem alguma coisa? Boa noite, pessoal. Eu achei muito interessante essa parte da palestra que vocês trouxeram sobre essa vontade, essa necessidade, né, da gente trazer mais elementos nossos para os jogos que a gente faz, né? Eu já me peguei pensando muito nisso também e, assim, eu tenho muita dificuldade, sabe, em traduzir coisas do nosso dia a dia para mecânicas de jogo ou para, enfim, elementos visuais ali do nosso dia a dia. É muito difícil fugir, né, sei lá, do western, enfim, desses temas que são tão batidos que a gente sabe que o pessoal vai entender, né? Aí eu queria só saber, assim, um pouquinho de vocês, como foi o desafio, assim, de trabalhar num jogo como o Super SUS, por exemplo, né, que você está ali colocando elementos visuais ali, né, que são da paisagem que é nossa, né? Tipo, construir um cenário que é baseado na cidade que a gente vive e tal. Eu queria saber, assim, como é que foi um pouco desse processo e se vocês... não querendo saber quais são as ideias exatamente, né? Mas assim, se vocês têm ideias assim de trazer mais disso para os jogos de vocês, assim, de trazer mais elementos, como traduzir, né? O que a gente enxerga no nosso dia a dia para um jogo. Eu tenho muita dificuldade nisso, assim. Eu queria saber o que é que vocês têm mais de... É isso. Com o Super SUS, a gente pensa muito, primeiramente, na questão do tema, né? A gente, observando, assim, como é que eu posso falar? Observando, justamente, olhando para dentro do Brasil e como pode repartir, né, aquele negócio, aquele elemento de diversas formas, até uma forma de trabalhar a criatividade também. Você pegar, por exemplo, o Rio Capibaribe e pensar, sei lá, as formas que dá para representar talvez um jogo de coleta de lixo no Rio Capibaribe, ou se não, um jogo de capivaras no Rio Capibaribe, uma vilazinha, uma vila pequena de capivaras para você administrar, não sei, só jogando. Então, eu acho que é justamente observar mais, né? É aquele lance de coletar referências, né? Você ser mais observador, eu acho, é sempre bom também tirar fotos ou anotar para você ir realmente pensando mais assim as possibilidades. Você pode até criar uma lista de tudo que vier na cabeça assim e até para a mecânica você pode ir pensando como é que eu posso transformar isso numa mecânica. Deixa eu ver um exemplo do jogo. Tem um exemplo, por exemplo, tem uma fase do jogo que é da unidade básica de saúde fluvial lá do norte, para você não deixar com que as piranhas quebrem o motor do barco, tipo algo muito específico assim, sabe? Então, o cenário é no rio, aí tem as piranhas lá e você tem que ir apertando nas piranhas para elas não atacarem o barco do SUS. Então, eu acho que é pensar nessas... Você dissecar assim, observa aquele elemento e ir anotando tudo que vier na cabeça. Qualquer loucura que vier, nesse momento,
é possível, é válido, e depois você pode ir validando, né? Você vai vendo se é possível ou não, aquela loucura que veio no momento. Eu acho que assim, tem duas possibilidades. Você pode tanto ir nessa linha de tipo ficar mais alerta aos seus arredores, porque a gente muitas vezes passa pelas coisas, mas nem registra que a gente viu. Então, viu alguma coisa que chamou atenção, anota, tira foto, como ela falou, e trabalha em cima dessa ideia. Ou então tem uma ideia, poxa, eu quero tratar sobre X tema. Qual será o cenário daqui que é mais condizente? Por exemplo, eu, Ingrid e uma amiga da gente que participou da Game Jam, a gente foi desenvolver um jogo que era. Tu lembra o nome do jogo? Era de reciclagem, enfim. E a gente queria representar aqui, a cultura daqui. E a gente, poxa, como é que a gente faz isso? Daí a gente representou o sítio histórico, a gente colocou pichação na parede, com, tipo, um meme interno daqui, tipo assim, sabe? Às vezes é uma ideia tão comum, mas que dá pra você dar aquela viradinha pra ficar uma coisa mais regional, sabe? Então, acho que seria isso. Só complementando que eu tenho uma visão meio mercadológica, talvez um pouco. O Senac ele é muito voltado para mercado, né? E uma coisa que ele prega bastante é entenda o seu mercado. Principal coisa se você vai fazer um jogo que vai ter algum tipo de disrupção. Eu tenho esse jogo sobre autismo que eu estou estudando pra caramba, tentando trazer elementos novos, coisas que não vi. E existe poucas referências referente ao tema. Mas o que você vai fazer? Estudar. Referência também é estudo. É literalmente chegar no teu computador, abrir ele e falar jogo sobre isso, assim. E ir vendo o que já tem, de verdade. Eu também gosto muito, para essa ideia de mecânica que você falou, de um podcast, porque levando muito para a área de GD, chamado Game Design de Bolso, que ele traz bastante essa referência. E quando ele fala sobre validação de protótipos e do que você vai fazer, é muito importante, principalmente porque, como eu disse, o game design, muitas vezes, ele não tem necessariamente como fazer um protótipo de certa coisa. Às vezes é um protótipo de papel. Traz referência de outros jogos. Você não vai necessariamente copiar o jogo inteiro, mas você vai pegar, tem esse jogo e esse jogo que usam esse elemento, como é que então ele dá certo? Ou então, tem 3 elementos diferentes, como é que eu posso juntar esses 3 elementos? Criatividade, às vezes, ela não vem necessariamente de criar algo do zero. Eu vi isso até numa palestra da Campus Party aqui. Ela vem de você pegar algo que já existe e você ir refinando, você ir construindo com outras coisas. Só para fechar o que ela falou, por exemplo, o Pocket Bravery, né? Ele é um jogo totalmente apoiado assim nos jogos de luta dos anos 90, mas que conseguiu calma. Ele conseguiu trazer esses pontos do Brasil, né? Só de inserir alguma coisa que o pessoal reconheça, assim, se identifique, eu acho que já é válido, sabe? Valeu, galera. Valeu, meninas. Foi muito massa o papo. Gente, com isso a gente encerra esse palco. Foi um prazer inenarrável ter participado aqui dessa Campus Party com vocês. Assim, uma salva de palmas total para todo mundo que veio aqui, para toda a galera que palestrou, pela força que a gente das minas deu aí, ajudar a gente aqui do coletivo a conseguir juntar tanta gente para falar, tanta gente foda para vir aqui falar. E essa correria aqui valeu muito a pena ver tanta gente diferente junta pela paixão por jogo. Foi incrível e assim, eu tô muito feliz com isso aqui. Tô muito feliz com como que a galera tá curtindo o Flip, que o tempo todo tem gente jogando nisso. Isso é lindo de ver. Isso é jogo nacional, isso é jogo regional, isso é lindo. E esse palco aqui é lindo, esse palco é o poder disso, o poder da gente estar junto. Então é isso, se juntem, lutem, corram atrás, que vale a pena demais, gente. É isso, valeu de novo, um abração. Curtam aí o resto da campus, que vamos embora pra casa. Um cheiro pra vocês. Valeu, gente.